Olá, sombrios, tudo bem? No vídeo de hoje, irei falar sobre a unidade 731, que é uma abreviação do Destacamento Manchu 731, e também conhecido como Destacamento Camo 198. Essa era uma unidade secreta responsável pela pesquisa e desenvolvimento de guerra biológica e química do Exército Imperial Japonês, que se envolveu em experimentações humanas letais e fabricações de armas biológicas durante a Segunda Guerra Mundial e também durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ambas aconteceram na mesma época. Antes de continuar com o vídeo, quero deixar claro que aqui falarei de temas sensíveis, como torturas. Então, caso queira sair, tudo bem. Aviso dado, vamos ao vídeo. Só para contextualizar o que eu falei na introdução, a Segunda Guerra Sino-Japonesa foi um conflito entre a China e o Japão, que foi iniciada em 1937, a partir do incidente da Ponte Marco Polo e também como resultado da postura imperialista que o Japão adotou após o fim da Primeira Guerra. Essa disputa se estendeu até 1945, quando o Japão se rendeu incondicionalmente aos aliados após o lançamento das duas bombas atômicas. Os aliados na Segunda Guerra eram principalmente Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, lógico, entre outros países. Uma das características dessa guerra foi a extrema selvageria dos japoneses contra os chineses, tanto civis quanto militares. Um dos marcos da guerra ficou conhecido como o Estupro de Nanquim, pois entre as ações violentas contra os civis da cidade, aproximadamente 20 mil mulheres foram repetidamente estupradas por soldados japoneses. Os ataques contra a população da cidade resultou na morte de 200 mil pessoas. Depois de 8 anos de conflito, o resultado foi cerca de 20 milhões de mortos, dos quais 18 milhões eram chineses. As armas biológicas foram proibidas em conflitos internacionais pelo Protocolo de Genebra de 1925 por conta do que aconteceu na Primeira Guerra. Porém, o Japão iniciou seu programa de armas biológicas na década de 1930, em parte por conta deste protocolo, pois muitos japoneses argumentavam que a proibição comprovava a eficácia das armas. Um especialista em bactérias e áreas afins, o coronel Dr. Shiro Hishi, viu a proibição como uma oportunidade. Ele pensou que se algo era suficientemente mal para ser proibido, então certamente deveria ser eficaz, e iniciou um esforço sustentado para estabelecer um braço militar dentro do exército, cujo objetivo seria o desenvolvimento de armas baseadas na biologia. Como haviam conflitos armados entre Japão e China no início da década de 1930, no ano de 1931, o exército japonês ocupou a região da Manchúria. Para contextualizar, Manchúria é uma região histórica no leste da Ásia. Atualmente, equivale aproximadamente à região nordeste da China. O Japão decidiu construir a unidade 731 na Manchúria, porque a ocupação não só deu aos japoneses a vantagem de separar a estação de pesquisa de suas ilhas, mas também lhes deu acesso a quantos chineses quisessem para usar como cobaias. Eles viam os chineses como ativos sem custos e esperavam que isso lhes desse uma vantagem competitiva na guerra biológica. Porém, nem todas as cobaias eram chinesas, sendo incluídas também outras nacionalidades, como mongóis e russos. Shiro Ishii era um protegido do ministro do exército, Sadao Araki. Além disso, um dos principais apoiadores de Ishii dentro do exército foi o coronel Koizumi, que mais tarde serviu como ministro da saúde de 1941 a 1945. Falando um pouco sobre Koizumi, ele ingressou em um comitê secreto de pesquisa de gases venenosos em 1915, durante a Primeira Guerra.
quando ele e outros oficiais do exército imperial japonês ficaram impressionados com o uso do gás cloro pelos alemães na Segunda Batalha de Irpes, na qual os aliados sofreram 5.000 mortos e 15.000 feridos como resultado do ataque químico. Voltando ao assunto, para alcançar seus objetivos, Shiro teve que convencer o alto escalão do exército imperial a apoiar seus esforços. Para isso, ele argumentou que, em comparação com os custos de construção, tripulação e manutenção de enormes esforços convencionais, as bactérias e os gases eram uma alternativa muito menos dispendiosa. Na década de 1930, o nacionalismo no Japão estava cada vez maior, e isso criou um clima receptivo às ideias de Ishii de desenvolver armas biológicas. Em 1932, Shiro escolheu a cidade de Harbin, no sudoeste da Manchúria, como o local da primeira instalação de armas biológicas e químicas da Unidade 731. Essa unidade recebeu equipamentos de última geração, uma oferta quase ilimitada de fundos do governo japonês. Mesmo para os pesquisadores mais relutantes, as fábricas de Ishii eram luxuosas. O orçamento anual da Unidade 731 foi de cerca de 10 milhões de ienes, algo cerca de 9 bilhões de ienes atualmente, ou cerca de 86 milhões de dólares. A unidade foi dividida na época em duas, a Unidade Ishii e a Unidade Wakamatsu. Em 1936, o imperador Hirohito emitiu um decreto autorizando a expansão da unidade e de sua integração ao exército Kwantung como Departamento de Prevenção a Epidemias. Hideki Dojo, que mais tarde, em 1941, se tornou o primeiro-ministro, foram mostrados a ele filmes dos experimentos. Após a invasão japonesa à China, em 1937, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, unidades irmãs à Unidade 731 foram fundadas nas principais cidades chinesas e foram referidas como unidades epidêmicas de prevenção e abastecimento de água. Além do estabelecimento da Unidade 731, o decreto também impedia a criação de uma unidade adicional de desenvolvimento de arma biológica, conhecida mais tarde como Unidade 100, e uma unidade de desenvolvimento de guerra química, conhecida como Unidade 516. Ao todo, houveram 26 laboratórios de assassinatos conhecidos, destacamentos experimentais e batalhões do exército espalhados pelas terras ocupadas na Ásia pelo Japão. O número total de funcionários envolvidos chegou a cerca de 20.000. Todas as unidades e instalações foram coordenadas pelo Laboratório de Pesquisa de Prevenção Epidêmica sob o controle de Shiro. Os prisioneiros eram geralmente recebidos na Unidade 731 à noite, em veículos pintados de preto e sem janelas. Os veículos paravam nos portões principais e um dos motoristas ia para a sala de guarda e se reportava ao guarda que estava ali. E esse guarda, então, telefonaria para a equipe especial na prisão interna. E, quando aprovado, os prisioneiros eram mandados para dentro da unidade. A Unidade 731 estava realizando um serviço de experimentação humana para toda a comunidade médica japonesa. A medicina em si deve se tornar uma arma. Foi o que disse Nakagawa Ionezu, professor emérito da Universidade de Osaka. Um projeto especial de codinome Maruta usou seres humanos para experimentos. As pessoas foram selecionadas da população da cidade ao redor. Ainda, segundo o relato do professor, enquanto ele estava lá, ele assistiu às imagens de experimentos humanos e execuções da Unidade 731. Mais tarde, ele testemunhou sobre os experimentos. A medicina em si deve se tornar uma arma. Alguns dos experimentos não tinham nada a ver com os avanços da capacidade de guerra de germes, ou mesmo da medicina. Existe uma curiosidade profissional. O que aconteceria se fizéssemos isso ou aquilo? Que finalidade médica foi atendida ao realizar e estudar decapitações? Nenhuma. Isso era só brincadeira. Profissionais também gostam de jogar.
Foram injetados nos prisioneiros doenças disfarçadas de vacinas. Dentre essas doenças estavam a sífilis e a gonorreia, para estudar seus efeitos. Para isso, as doenças não eram tratadas. Os prisioneiros também foram repetidamente submetidos a estupros pelos guardas. Foram feitos outros experimentos. Milhares de homens e mulheres, crianças e bebês foram internados em campos de prisioneiros de guerra e foram submetidos à vivisecção, muitas vezes realizados sem anestesia e geralmente letais. Para contextualizar, a vivisecção é uma prática de realizar operações em seres ainda vivos, com o propósito de experimentações para ver a estrutura interna ainda viva, ou seja, dissecar um ser vivo ainda com vida, com o propósito de realizar estudos de natureza anatomofisiológica. Voltando ao assunto, em uma entrevista, um ex-membro chamado Okawa Fukumatsu, que trabalhou na unidade 731, admitiu ter feito a vivisecção de uma mulher grávida. Os prisioneiros tinham membros amputados para estudar a perda de sangue. Às vezes, os membros removidos eram recolocados no lado oposto do corpo da vítima. Além disso, alguns prisioneiros tiveram seus estômagos removidos cirurgicamente e seus esôfagos colocados no lugar dos intestinos. A unidade 731 e suas filiais estavam envolvidas na pesquisa, desenvolvimento e implantação experimental das armas biológicas, criando epidemias contra a população chinesa, tanto civil quanto militar. Pelo menos 12 testes de campo de armas biológicas em larga escala foram realizados em pelo menos 11 cidades. Doenças criadas em laboratórios da unidade 731 e da unidade 1644 foram espalhadas por aviões de baixa altitude. Testes de armas convencionais também foram realizados. As vítimas também foram usadas como alvo para testar armas químicas, bombas de estilhaço com quantidades variáveis de fragmentos e bombas explosivas, bem como baionetas e facas. Em outros testes, as vítimas foram privadas de comida e água para determinar a quantidade de tempo até a morte. Também foram colocadas vítimas em câmeras de baixa pressão, experimentos para determinar a relação entre temperatura, queimaduras e sobrevivência humana. Também foram pendurados cabeça para baixo até a morte. Além disso, foram injetados venenos, foram dados choques elétricos, de forma que a pessoa fosse assada lentamente até a morte. Também foram injetados água do mar para ver seus efeitos. Houveram mais experimentos que não irei relatar aqui por conta do teor. Prisioneiras foram forçadas a engravidar para o uso em experimentos. A hipotética possibilidade de transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, de doenças, particularmente a sífilis, foi a razão declarada para a tortura. Sobrevivência fetal e os danos aos órgãos reprodutivos da mulher eram objetos de interesse. Embora um grande número de bebês tenham nascido em cativeiro, não houve relato de sobreviventes da unidade 731. Após a derrota do Japão na Segunda Guerra, os japoneses assassinaram todos os prisioneiros da unidade. Os corpos foram então enterrados na unidade 731, depois de serem cremados. Pelo menos 3.000 homens, mulheres e crianças foram submetidos à experimentação apenas na unidade 731. Embora este número, 3.000 vítimas, seja algo amplamente aceito, um ex-membro da unidade, chamado Okawa Fukumatsu, afirmou que haviam pelo menos 10.000 vítimas dos experimentos. A maioria das vítimas eram chinesas. Porém, havia uma porcentagem menor de russos, mongóis e coreanos. Apesar dos status da prisão como um edifício altamente seguro, pelo menos uma tentativa de fuga ocorreu, porém foi mal sucedida. 2 prisioneiros russos estavam em uma cela com algemas. Um deles ficou deitado no chão, fingindo estar doente. Isso chamou a atenção de um dos membros da equipe, que viu isso como uma coisa incomum. Esse
membro da equipe decidiu entrar na cela. Com isso, o russo deitado no chão, de repente, saltou e derrubou o guarda. Os dois russos abriram suas algemas, pegaram as chaves e abriram algumas das outras celas, enquanto gritavam. Infelizmente, para os prisioneiros, a unidade 731 era impossível para sair. Mesmo que eles tivessem conseguido escapar, eles teriam que superar uma parede de tijolos de 3 metros de altura que cercava o complexo, e em seguida deveriam atravessar um fosso cheio de arame eletrificado, correndo ao redor do perímetro do complexo. As operações e experimentos continuaram até o final da guerra. Shiro queria usar armas biológicas na Guerra do Pacífico desde 1944 contra os Estados Unidos, mas suas tentativas de usá-las foram infundadas. Testemunhas em potencial, trabalhadores chineses e da Manchúria foram mortos, sendo por gás com veneno ou apenas baleados. Shiro ordenou que todos os membros do grupo desaparecessem e levassem o segredo para o túmulo. Quando o fim da Segunda Guerra estava iminente, todos os prisioneiros dentro do complexo foram mortos para esconder evidências e não haver sobreviventes documentados. Os ministérios em Tóquio ordenaram a destruição de todos os materiais incriminatórios. Entre os indivíduos no Japão, após sua rendição em 1945, estava o tenente-coronel americano Murray Sanders, que ficou em Yokohama. O dever dele era investigar as atividades de guerra biológica japonesa. Na época de sua chegada ao Japão, ele ainda não tinha conhecimento do que era a Unidade 731. Porém, os americanos acreditavam que os dados da pesquisa eram valiosos e não queriam que outras nações, particularmente a União Soviética, adquirissem dados sobre as armas biológicas. Anos depois, o Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio ouviu apenas uma referência aos experimentos japoneses com soros venenosos contra civis chineses. Isso ocorreu em agosto de 1946. O advogado de defesa japonês argumentou que a alegação era vaga e não corroborada, então foi rejeitada pelo presidente do tribunal por falta de provas. Se acredita que sua referência no julgamento tenha sido acidental. Por outro lado, enquanto os médicos alemães foram levados a julgamento e tiveram seus crimes divulgados, os Estados Unidos esconderam informações sobre experimentos de guerra biológica japoneses para garantir a imunidade aos perpetradores e conseguir os resultados dos testes. Embora publicamente em silêncio sobre a questão do julgamento de Tóquio, a União Soviética prosseguiu o caso e processou 12 dos principais líderes militares e cientistas da Unidade 731 em suas prisões de guerra biológica. O julgamento dos perpetradores japoneses foram realizados em dezembro de 1949. Uma longa transcrição parcial dos procedimentos do julgamento foi publicada em diferentes idiomas no ano seguinte. O principal advogado de causação do julgamento foi Lev Smirnov, que também tinha sido um dos principais promotores soviéticos nos julgamentos de Nuremberg. Só para contextualizar, os julgamentos de Nuremberg foram realizados pelos aliados Reino Unido, Estados Unidos, França e União Soviética contra representantes da derrotada Alemanha nazista por conspirarem e realizarem invasões em outros países em toda a Europa e atrocidades contra sua população durante a Segunda Guerra. Voltando ao assunto, além das acusações de propaganda, os Estados Unidos também afirmaram que o julgamento serviu apenas como uma distração do tratamento soviético de várias centenas de milhares de prisioneiros de guerra japoneses. Enquanto isso, a União Soviética afirmou que os Estados Unidos haviam dado clemência diplomática aos japoneses em troca de informações sobre sua experimentação humana.
Em 1983, o Ministério da Educação japonês pediu ao historiador japonês Saburo Ienaga para remover uma referência de um dos seus livros didáticos que afirmava que a Unidade 731 realizou experimentos em milhares de chineses. Segundo o Ministério, nenhuma pesquisa acadêmica apoiava tal alegação. Em 1997, o advogado internacional Koni Tsuchiya entrou com uma ação coletiva contra o governo japonês, exigindo a reparação para as ações feitas na Unidade 731, usando evidências arquivadas pelo professor Makoto Ueda da Universidade de Rikkyo. Todos os níveis do sistema judicial japonês encontraram um processo que não tinha nenhum fundamento. Em agosto de 2002, o Tribunal Distrital de Tóquio decidiu pela primeira vez que o Japão se envolveu em uma guerra biológica. O juiz Koji Iwata decidiu que a Unidade 731, sob as ordens do quartel-general do Exército Imperial Japonês, usou armas bacteriológicas contra civis chineses entre 1940 e 42, espalhando doenças. Em outubro de 2003, um membro da Câmara dos Representantes do Japão apresentou um inquérito. O primeiro-ministro Junichiro Koizumi respondeu que o governo japonês não possuía nenhum registro relacionado à Unidade 731, mas reconheceu a gravidade do assunto e divulgaria quaisquer registros localizados no futuro. Em abril de 2018, os arquivos nacionais do Japão divulgaram os nomes de 3.607 membros da Unidade 731, em resposta a um pedido do professor Katsuo Nishiyama. Bem sombrios, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e até o próximo vídeo.